Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, eu cumprimento os meus amados irmãos da Igreja Batista Regular Maranata de Marilândia do Sul, dizer que estamos ansiosos para retornarmos os nossos cultos normais, para podermos ter o nosso tempo juntos de adoração e louvor ao Senhor. Também nesta manhã nós cumprimentamos aqueles que estão nos vendo através desse meio de comunicação e nós iremos ter um tempo de meditação na palavra do Senhor. Nós estamos vivendo tempos difíceis, a quais nós precisamos encontrar um abrigo seguro, um refúgio para as nossas vidas. E nesta manhã, nós iremos falar um pouco sobre confiarmos no Senhor. Nós estaremos estudando a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 118. Iremos ler o verso de número 5 até o verso de número 9. E nós queremos pensar no tema, e esse tema é uma exortação ao seu coração e ao meu coração. O tema do nosso estudo nesta manhã é confie plenamente no Senhor. Confie plenamente no Senhor. Antes de lermos o texto da palavra do Senhor, nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor para as nossas vidas nesse tempo de estudo e de aprendizado da sua bendita palavra. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor abençoe esse tempo que estaremos estudando a tua palavra e que o Senhor esteja falando aos nossos corações através da tua palavra e também, ó Deus, através da mesma, esteja falando no coração de pessoas e se porventura alguma pessoa que está nos ouvindo e vendo neste momento irá estudar a palavra do Senhor junto conosco, se ainda não é salva, nós pedimos que esta manhã seja manhã de salvação também. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então nós vamos pensar, confie plenamente no Senhor. Na vida nós podemos nos decepcionar. E é interessante que nós, seres humanos, nós confiamos nas pessoas. Interessante que confiamos muitas vezes em promessas das pessoas. E é comum, então, nós nos decepcionarmos com pessoas, com promessas de determinadas pessoas. Mas é interessante que quando nós confiamos no Senhor, nós vamos ver que o Senhor, ele não nos decepciona. E nós iremos ver algumas razões pelas quais você deve confiar no Senhor. Razões que pode te levar, ou pelo menos deve te levar a confiar no Senhor. Eu convido você a ler comigo os versos de número 5, 6, 7, 8 e 9 do Salmo 118. Diz assim: invoquei o Senhor na angústia. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Nós estamos vivendo uma situação que nunca em outra ocasião vivemos. E nunca imaginávamos que iríamos viver um período tão atribulado como esse período a qual nós estamos vivendo já há um ano, diante desta pandemia. Diante da pandemia, com certeza, nossos corações têm se atemorizado. Há muitos corações, muitas pessoas que têm entrado
em depressão, tem ficado angustiado, outros entristecidos pela perca dos seus entes queridos, e outros também já passaram, e nós não sabemos o que iremos passar, por momentos de dificuldades, a quais vieram e poderão vir sobre as nossas vidas. É interessante que nós precisamos continuar a nossa luta, a nossa batalha no viver diário. E precisamos trabalhar, precisamos cumprir as nossas obrigações. Outros podem, como eu e você, nós passarmos por momentos diante dessa situação, até ficarmos desempregados. Ninguém está isento das aflições. É interessante que Jesus não prometeu, se tivéssemos ele conosco, nós estaríamos isentos das dificuldades. Lembra que quando Jesus, atravessando o mar da Galileia, ele estava no barco junto com os discípulos, e mesmo Jesus estando no barco, veio uma tempestade sobre eles, a qual eles chegaram a se desesperar. E nós, nas nossas vidas, não estamos isentos. Ter Jesus conosco não significa isenção de problemas. O próprio Senhor Jesus disse na sua palavra, que lá em João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Passamos por dificuldades. Na vida nós passamos por lutas e por dificuldades. Em quem confiar, então? Diante das lutas da vida, ou em quem confiar a nossa vida, tanto no sentido para esse tempo presente, como também no sentido para a eternidade, ou seja, em quem confiar nesta vida terrena, onde deve estar a nossa confiança. O salmo em que nós vemos, não há, assim, de uma maneira clara, a descrição do autor deste salmo. Alguns acreditam que o autor desse salmo possa ser Moisés. Por quê? Porque quando nós olhamos esse salmo, e você vê em alguns versículos desse salmo, comparado com Êxodo capítulo 15, nós podemos ver algumas expressões parecidas. E alguns, então, acreditam que esse salmo ele foi escrito ou quando o povo de Israel saiu do Egito, ou seja, no êxodo de Israel, rumo à terra prometida, ou no período, então, do exílio da Babilônia. E o mais provável é que ele foi escrito no período do êxodo do povo de Israel do Egito. E é interessante que este salmo, ele começa o versículo de número 1, ele começa expressando, ou seja, o autor dizendo, rendei graças ao Senhor. A minha versão diz, a revista atualizada, né? A Bíblia atualizada diz, rendei graças. E a minha versão diz, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, a sua misericórdia dura para sempre. E ele termina no versículo de número 29, dizendo, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, ou seja, a sua misericórdia dura para sempre. E ao olharmos para esse salmo, então, nós podemos ver que ele foi escrito em algum momento depois que os judeus retornaram, saía do Egito, né? Há uma grande semelhança da experiência de Moisés no Êxodo e com a semelhança da linguagem descrita, então, Êxodo 15:2. E quando nós olhamos, nós podemos ver que esse salmo ele expressa a alegria do salmista, o louvor do salmista pela misericórdia de Deus. E se então, e a possibilidade maior é que ele fora escrito no êxodo do povo de Israel, quando sai
do Egito rumo à terra prometida, nós vemos que esse salmo, o salmista, no versículo de número 1, ali nós vemos que ali é um chamado para adoração. Do versículo de número 1 ao 4, nós vemos um chamado para adoração, todos adorarem ao Senhor. E é interessante que quando você começa a ver o versículo 5 ao versículo de número 21, você vai ver o louvor pessoal do autor desse salmo. E o versículo 22 ao 24, então, há um chamado para um louvor coletivo. E o versículo 25 ao 29, e o salmista expressa o seu compromisso, ou seja, o compromisso de adorar o Senhor. E é interessante que quando nós olhamos para esse salmo, o salmista, então, ele coloca a sua confiança, ele expressa a sua confiança totalmente no Senhor. Veja o versículo de número 5, invoquei o Senhor em que momento? Diz, na angústia, e o Senhor me ouviu. O Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Ou seja, a expressão tirar para um lugar largo significa o Senhor me libertou. Invoquei o Senhor na angústia. E o Senhor, então, me ouviu e me tirou para um lugar largo. Agora veja o versículo de número 6. Então ele diz, invoquei o Senhor e o Senhor me deu livramento. Então nós aprendemos que Deus nos dá livramento diante dos momentos de aflições e de angústia. E o versículo de número 7 diz, o Senhor está comigo, entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. O Senhor está comigo. Veja que ele tinha confiança na presença do Senhor, a sua confiança. Agora ele diz, é melhor. Então o foco da sua confiança era quem? Era si próprio? Era os problemas? Era outros mediadores? Não. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. No homem. Há muitas pessoas que têm colocado a sua confiança no homem. É interessante, irmãos, diante dessa pandemia, há tantas promessas, né? Promessas. Levanta-se lá um governador e diz que vai providenciar uma vacina, outros e tantas coisas e tantas promessas em que nós ficamos perdidos e sem saber o que fazer. Mas é interessante o que fazer diante dos momentos de angústia da vida. E quem sabe neste momento você tem vivido momentos de angústia. Onde você vai pôr a tua confiança? Qual deve ser o foco da tua confiança? O foco da confiança do salmista era o Senhor. Veja que não era o homem. Nós não podemos confiar no homem. Há muitas pessoas que confiam em si mesmo. Confia nos seus recursos materiais, na sua posição que exerce, e muitas vezes tem atitudes que às vezes menospreza as outras pessoas. Os homens confiam no dinheiro, na sua posição, e é interessante, diante desta pandemia, nós temos visto pessoas ricas partirem deste mundo em que o seu próprio dinheiro, a sua posição, não pôde solucionar os problemas da sua vida. É interessante que o dinheiro pode comprar momentos felizes, mas não compra a verdadeira felicidade, porque felicidade verdadeira só vem do Senhor Jesus Cristo. Pode trazer até momentos tranquilos, mas não pode trazer a paz para a alma de uma pessoa em que ela realmente necessita. Em João 15,5, Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Somente em Jesus nós podemos encontrar aquilo que necessitamos, segurança, paz, alegria e certeza da nossa vida eterna, de estar com o Senhor para sempre.
O salmista diz também que a sua confiança não estava nos príncipes. Quando fala príncipe aqui, os príncipes eram os reis da terra. Irmãos, a nossa confiança, a nossa segurança não pode estar nos homens, naqueles que governam o nosso país. A nossa confiança, o foco da nossa confiança deve estar no Senhor. Em quem você tem colocado a tua confiança? Diante dos momentos de adversidades da sua vida? Em quem você tem colocado a tua confiança para solucionar os teus problemas, para te guardar e te proteger diante desta pandemia, diante das situações adversas da vida? É no homem. Precisamos da ajuda dos homens, sim. Precisamos da ajuda dos reis da terra. Precisamos orar por eles. A Bíblia nos ensina a orar por todas as autoridades assim constituídas. Mas a nossa confiança não pode estar em nenhum homem, em nenhum rei da terra. Porque eles são homens. E eles não têm a rédea da história da humanidade nas suas mãos. E não tem também a rédea da história da sua vida, de você que me assiste neste momento e me vê e me ouve. É Deus que tem a rédea da história da sua vida. É Deus que limitou os dias da sua vida. É Deus que limitou os meses da sua vida, dos quais você não vai passar. Se você olhar em Jó 14:6, nós precisamos ter todos os cuidados que necessitam ter, todos os protocolos que recebemos, precisamos colocar em prática na nossa vida. Se precaver, sim. Mas a nossa vida está nas mãos do Senhor, daquele que criou os céus e a terra. Então é nele que nós precisamos colocar a nossa confiança. É nele que você precisa colocar a tua confiança tanto para essa vida, como também para a eternidade, como após esta vida. O salmista, ele declara aqui que o foco da sua confiança não era o homem. Ele contempla o caráter de Deus, daquele que é misericordioso, que é benigno, exorta a si próprio, ao seu povo, a render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É interessante quando você olha no Salmo 136, nós vemos um louvor à misericórdia de Deus, e se não falha a memória, 26 ou 29 vezes, ali é expresso a expressão da misericórdia do Senhor. O Senhor é misericordioso, e Ele tem misericórdia das pessoas. E sabe o que é misericórdia? É Deus não te dar aquilo que você merece, é Ele contemplar a sua miséria, a minha miséria, e se compadecer de nós e nos dar livramento. Me tirou, veja que o salmista diz que o Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprindo o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor. Mas invoquei o Senhor, versículo 5. Na angústia, o Senhor me ouviu, me tirou para um lugar, me deu livramento. É Deus que nos dá livramento. É o Senhor que nos livra de toda e qualquer situação, e é o Senhor que nos livra também da condenação eterna. Em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus deu a sua vida para nos livrar da condenação. E não existe outro meio e nenhuma outra forma de salvação a não ser o homem se arrepender e crer no sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade. Mas o fato dele morrer por toda a humanidade não significa que todos serão salvos. Ou seja, cada pessoa precisa reconhecer o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Em João 15:5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Jesus.
Você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus Cristo para passar por toda e qualquer situação da vida. O salmista no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale na sombra da morte, tu estás comigo. O Senhor é com aqueles que são seus, que um dia entregaram as suas vidas a Ele. Você pode confiar plenamente no Senhor. Agora, quais são as razões que você, será que existe alguma razão para você confiar no Senhor, colocar o foco da tua confiança no Senhor e não confiar no homem? Eu quero te dar e mostrar a você nesta manhã algumas razões nas quais você pode confiar no Senhor. Primeira razão, o Senhor tem seus ouvidos prontos para te ouvir, para ouvir a sua súplica, para ouvir as suas orações, para ouvir os seus clamores. Veja o versículo de número 5. Invoquei o Senhor aonde? Na angústia. Invoquei o Senhor na angústia. E Ele o quê? Ele me ouviu. Ele me ouviu. O Senhor está pronto para ouvir os seus clamores. Quem sabe meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, que me vê e ouve neste momento, você tem passado, quem sabe na sua vida, momentos de angústia. Como o salmista expressa que ele passou, porque invoquei o Senhor na minha angústia. E o Senhor o quê? Me ouviu. O Senhor está pronto para ouvi-lo, para ouvir o seu clamor. O Senhor está pronto. Abra sua Bíblia lá no Salmo de número 10, verso de número 17. E veja que o salmista diz ali: o Senhor, tu ouvistes os desejos dos mansos, ou seja, dos humildes, confortará os seus corações. Veja, Deus está pronto para ouvir os seus clamores. Você pode depositar plenamente a tua confiança no Senhor, porque o Senhor está pronto para ouvir o seu clamor. E é interessante quando você chega com humildade, a sua presença, os humildes, os mansos, o que ele encontra? Confortará, veja, confortará os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Deus está com os ouvidos abertos para ouvir os mansos, os humildes de coração. E ele, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele ouve o teu clamor. Ele está pronto para ouvi-lo. E confortará o teu coração. Quem sabe, meu amigo, minha amiga, você, neste momento, está vivendo momentos de angústia e que você precisa de consolo ao seu coração. Vá para a presença do Senhor. Atrás da porta, entra no teu quarto, fecha a porta e ali derrama a tua alma na presença do Senhor. Porque o Senhor está pronto para ouvir o teu clamor. Ele está pronto e para confortar o teu coração. E é interessante que, segundo Coríntios, capítulo 1, versículo de número 3, diz que bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em toda e qualquer situação. Mesmo pela perda do ente querido, mesmo diante da morte ou de qualquer situação a qual você possa estar vivendo.
o Senhor pode confortar, consolar o teu coração. Quando fala de coração, fala de mente. Pode mudar, tirar da sua mente os pensamentos negativos, pensamentos de medo, sentimentos de angústia da tua alma e transformar o estado do teu coração nesta manhã, se fores até a Ele e depositar plena confiança no Senhor. Primeira razão, o Senhor tem seus ouvidos atentos e prontos para ouvir o teu clamor. O Senhor tem o olhar atento às suas lutas e às suas aflições. Deus via o momento de opressão de Israel lá no Egito. Ele vê o momento que estamos vivendo. Ele não perdeu a rédea da história, ele continua com as rédeas da história do mundo e da sua vida nas mãos. Veja o Salmo 33, 18, diz o texto bíblico: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, o que o esperam na sua misericórdia. Se você teme o Senhor e você espera na sua misericórdia, e misericórdia significa Deus não te dá aquilo que você merece. Se você espera na misericórdia de Deus para esta vida, e na misericórdia para toda a eternidade, se você já creu em Jesus como seu Salvador, então os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. O próprio Deus te contempla. Em todo o universo, ele vê o momento que você está vivendo, ele vê a situação e ele tem os olhos atentos. Veja o Salmo 94, versículo de número 9. Veja o texto bíblico que nos ensina: aquele que fez o ouvido não ouvirá e que formou o olho não verá. Aquele que criou os teus ouvidos, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, que criou os seus olhos. Será que ele está surdo para deixar de ouvir o teu clamor? Será que os olhos dele ele não te vê? Se ele permite passares por situações adversas, é porque em tudo ele tem um propósito. Romanos 8, 28 diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama o Senhor, tudo coopera para o bem seu. Terceira razão, o Senhor está pronto para perdoá-lo também. Você pode confiar. Quem sabe você vive numa vida de pecado, e lá no íntimo do seu coração você carrega um sentimento grande de culpa. E que você precisa do perdão do Senhor. Em 1 João 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus é poderoso para perdoar os seus pecados. Salmo 86, 5 diz o texto bíblico: pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e abundante em misericórdia, benignidade para todos que te invocam. Deus é pronto para perdoar o homem. E a sua misericórdia, ela é abundante, diz o texto bíblico. E ele é pronto para perdoar todos aqueles que invocam ele, que reconhece o seu pecado e clama a ele por misericórdia. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Romanos 3, 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Romanos 3, 10 diz que não há um justo sequer. Não há uma pessoa justa aos olhos de Deus. Por melhor que ela seja. Aos olhos de Deus ela é pecadora. E sobre ela pesa a sentença. O salário do pecado é a morte, a punição. Mas Deus um dia enviou o seu Filho, Jesus Cristo,
E Jesus ali na cruz, ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Em João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu ali na cruz, por Deus ter te amado. Por ele ter amado você, a mim, toda a humanidade, ele deu o seu Filho. Jesus Cristo, ao morrer ali na cruz, provou o amor de Deus para com a sua vida. Em Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu sendo nós ainda pecadores. Mesmo você sendo um pecador. E não importa o que você cometeu na vida, Jesus morreu numa cruz para pagar pelos teus pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e ele está pronto para perdoar os teus pecados, e ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele quer te dar a vida eterna. Para isso, em Romanos 10,13 diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele está pronto. Conforme o texto que nós lemos do Salmo 86, ou melhor, 86,5, o texto diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10,13, e aqui diz que ele está pronto para perdoar todos aqueles que invocam. Quem sabe você já entregou a sua vida a Cristo como Salvador, você é salvo, mas está desviado dos caminhos do Senhor, vivendo em pecado. Se você se arrepender dos seus pecados, voltar para Ele, Ele te recebe na comunhão e te recebe como filho, porque aquele que um dia recebeu Jesus como Salvador, ele é filho, ele é nova criatura. Você pode confiar plenamente no Senhor, porque Ele está pronto para perdoá-lo. Não só pronto para perdoá-lo, mas também para te orientar. Quem sabe, diante dessa situação em que nós estamos vivendo, você tem vivido sem orientação, não sabe que rumo a tomar, que direção a tomar. Quem sabe você se encontra desempregado e não sabe que rumo, tem ficado angustiado. Veja, Isaías 58:11 diz, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado, como um manancial, como águas que nunca faltam. Veja o que Deus, dizendo ao povo de Israel, e aqui, dizendo que iria guiar o povo de Israel, não só rumo, a volta para Jerusalém, do exílio da Babilônia, mas também iria aqui guiar rumo à promessa, ao reino milenar, onde que ele haveria de levar Israel, o remanescente, ao manancial das águas. Mas veja, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos, lugares secos. E quem sabe você, a tua alma está vivendo um momento árido, de angústia, e que você precisa de orientação na sua vida. Deus deixou a sua palavra para te orientar e para me orientar. E conforme 2 Timóteo, lá no capítulo 3,16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Versículo 17 diz que ela é útil para nos orientar, nos repreender, nos exortar, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O Senhor quer guiar você, você pode confiar nele. Se você está vivendo uma vida desorientada nesse momento, põe sua confiança no Senhor. O Senhor não só te orienta, essa é uma razão, como te perdoa, e ouve as suas orações, mas ele também, o Senhor te dá paz para acalmar o seu coração. Para acalmar o seu coração. Lá em João 14:27, Jesus diz, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Paz não é uma isenção de aflições, de lutas e de dificuldades. Porque em João 16:33, Jesus diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Filipenses 4:7 diz que a paz que vem do Senhor, ela vai além de qualquer entendimento humano.
você pode ter paz em meio às tempestades da vida. Jesus, lá em João 16:33, ele disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele ia para a cruz morrer pelos nossos pecados. Prometeu voltar ao Pai. Enviaria o Espírito Santo, que passaria a habitar em todo aquele que nele cresce. Então ele diz: eu tenho dito tudo isso, que vou morrer pelos pecados da humanidade. Vou preparar um lugar, enviarei o meu Espírito para habitar para sempre naquele que me crer em mim como Senhor e Salvador. Então eu estou dizendo isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Uma das razões que você pode confiar plenamente no Senhor, que o Senhor te dá paz, o Senhor te dá alegria também. Lá em Filipenses 4:4, Paulo estava preso em Roma e ele escreve a igreja de Filipos, ele diz lá em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor. Ele fala que a alegria verdadeira é no Senhor. E ele mesmo diante das aflições, sendo preso, próximo de ir para a própria morte, ele exorta aqueles irmãos a ter alegria. Salmo 16:11 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. João 15:11, Jesus diz: tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria que vem do Senhor não é isenta de dificuldade, mas é uma alegria de alma. E você pode ter isso quando você confia nele como Senhor e Salvador e continua confiando nele, focando os teus olhos da fé nele. E não só te dá alegria, mas ele te dá proteção também. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós podemos descansar debaixo da sombra, da proteção do Senhor. Isaías 41:10 diz: não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Eu sou contigo. Nós não estamos sozinhos. Aqueles que creram em Jesus como Salvador não estão sozinhos. Deus está com ele. O Senhor lhe dá proteção e o Senhor lhe dá poder para vencer o pecado. Ele te dá poder para vencer o pecado. Lá em 1 João 4:4 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus nos dá poder para vencer o pecado e Deus nos dá poder para vencer também, termos vitória sobre os dardos inflamados do diabo. Diz: filhinhos, pois se Deus, 1 João 4:4, filhinhos, sois de Deus e já vencestes. Já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós, então ele nos dá poder para vencermos o pecado, e se nós andarmos no Espírito, nós podemos viver uma vida de vitória sobre o pecado e vivermos uma vida de vitória sobre as ciladas do diabo. Em João 17:15, não falha a memória, o Senhor, ali na sua palavra, ele nos exorta, ou melhor, o Senhor diz que pediu, orou ao Pai para que não tirasse do mundo, mas que nós viéssemos a vencer o mundo, fôssemos guardados do mal. É interessante que em 1 João 5:4 diz que o que vence o mundo é a nossa fé, quando nós focamos a nossa confiança no Senhor e buscamos fazer a sua vontade. O Senhor também, ele dá cura para a tua alma. Quem sabe a tua alma está abatida, como o salmista diz lá no Salmo 41:10, ó minha alma, porque está abatida. O Senhor diz ao seu coração: espera em Deus. Espera em Deus. O salmista diz para a sua própria alma: espera em
Deus, Salmo 47:3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as suas feridas. Aqui está falando de ferida da alma, os quebrantados de coração. Jesus diz em Mateus 11:28-30, diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para a vossa alma. O Senhor dá descanso à sua alma. E o Senhor manifesta a sua presença fiel, constante conosco. Salmo 118, versículo de número 6. Veja o que o salmista disse ali, o texto que nós lemos: o Senhor está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo. Nós temos a presença do Senhor. O Senhor manifesta a sua presença constante conosco. Conosco. E a sua fidelidade para conosco. Veja em Hebreus 13:5, diz que o Senhor promete não nos deixar. Diz o texto da palavra do Senhor, 13:5, diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque diz: não te deixarei nem te desampararei. Deus não nos deixa e não nos desampara. Ele cuida de nós. Ele é fiel. O Senhor manifesta a sua fidelidade para com as nossas vidas. Ele é fiel em todos os momentos da nossa vida. E Ele também é o Senhor que te dá sabedoria para enfrentar as adversidades da vida. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos. Sabedoria é proceder de conformidade com a vontade de Deus, visando a glória dele. E é Deus que nos dá sabedoria. Deus me chama e te chama nesta manhã a colocar a nossa confiança nele. A focar os nossos olhos da fé nele, não nos problemas, não nessa situação a qual nós estamos inseridos de pandemia, não nos homens, nem nos reis da terra, mas colocar a nossa confiança no Senhor. Ele ouve as nossas orações. Ele é aquele que é fiel e que cuida de nós e que está conosco todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Jesus diz lá em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não te deixarei, nem te desampararei. Em quem você tem colocado a tua confiança diante das adversidades? Ele ouve as tuas orações. Clame a Ele. Confia nele. Entrega a tua vida a Ele. O receba como Salvador. E continue mantendo o foco da tua confiança no Senhor. Não no homem e não nos reis da terra. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. Descansa a tua alma nos braços das mãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. Erga a sua cabeça. Lute. Não desanimes. O Senhor está com aqueles que invocam e que clamam o seu socorro. Que Deus te abençoe e que o Senhor nos ajude a confiar nele em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir. Um grande abraço a todos.